Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast. E hoje, em especial, eu vou trazer um fisioterapeuta pélvico. Juliana Reimão é fisioterapeuta pélvica e a gente vai entender onde é que fica a sua pelve. Você sabe? Como é que você lida com a sua pelve no dia a dia? Se exercita? Não? Desconhece? Vai saber tudo isso aqui, porque a Juliana vai nos ensinar. Juliana, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite para bater esse papo e ensinar um pouquinho para a gente sobre fisioterapia pélvica. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço muito de estar aqui. É muito bom falar do que a gente gosta de fazer, né? Isso é muito bom, né? Eu queria que você começasse falando para mim um pouquinho sobre a tua formação, um pouquinho da tua história, para que as pessoas conheçam um pouquinho mais sobre você. A minha formação, eu fiz fisioterapia e fiz a especialização no Hospital das Clínicas pela USP. Mas antes disso, eu tinha feito secretariado executivo, trabalhei muitos anos nessa área, mas a minha paixão estava guardada, que era a fisioterapia. E aí eu acredito que por algum propósito ela veio tardia, né? Ou no momento certo. Ou no momento certo para mim. Hoje eu vejo que foi o momento certo, que foi para trabalhar nessa área. E quando eu entrei para a físio, eu tinha pensado na área de dermato, sabe? Sim. E quando a gente entra, você conhece todas as áreas. E quando eu vi saúde da mulher e do homem, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, eu posso atuar nessa área, eu quero fazer isso. Então, assim, no segundo período da faculdade, eu já estava decidido o que eu queria fazer e já comecei a participar de tudo que tinha sobre. Todos os seminários, simpósios, eu ia, participava, sabe, na Santa Casa. E sempre gostei muito, sempre foquei muito nessa área, mesmo antes de atuar. E depois que eu formei, eu já abri meu consultório e comecei a atender essa parte. Que bacana. Olha, eu posso ser aqui a pessoa mais ignorante do mundo, mas não é tão comum a gente escutar falar de fisioterapia pélvica. Essa fisioterapia, ela tem uma função específica? É só para homem ou só para mulher? Ou mulher exclusivamente é que é atendido numa fisioterapia pélvica? Na fisioterapia pélvica, a gente atende quem tem pelve. Ou seja... Homens, mulheres e crianças. Todo mundo. Crianças também? Crianças também. E por quais motivos, eventualmente, uma mãe precisa, ou por uma orientação médica, buscar fisioterapia pélvica para uma criança? Quando ela está perdendo urina à noite. Por exemplo, a gente chama de enurese noturna. Então, tem fisioterapeutas, que não é o meu caso, eu não atendo crianças, mas que atendem só crianças, porque o espaço é mais lúdico, né? O atendimento é mais lúdico, então eu não atendo. Eu atendo mulheres e homens. Entendi. E aí, o que eu atendo... Já posso ir falando sobre o que eu atendo? Por favor, me conta aqui um pouco mais. Primeiro, eu queria que você mostrasse para quem não conhece, ou para quem... Eu prefiro falar dessa forma, porque às vezes a gente não conhece tudo no nosso corpo mesmo, né? Então, eu vi que você trouxe ali um modelinho de pelve. Você se importa de mostrar aqui para gente? Essa aqui é a pelve, Farol. Essa é a nossa pelve. Né, essa parte óssea e a musculatura que a gente chama, que são os músculos do assoalho pélvico, eles fecham essa parte de baixo. Entendi. Eu costumo falar que nós somos como se fosse uma casa. Então, nós temos aqui em cima o diafragma, que é o músculo da respiração. Temos os músculos diretores da coluna, os músculos aqui do tronco, né? Que é a parede da casa, que é o que fecha, e o chão da casa, que é o assoalho. Olha só. Então, o que é esse assoalho? Qual que é a função dele no nosso corpo? É segurar todas as nossas vísceras. Interessante. Que estão aqui em cima. Então, na verdade, esse assoalho, esse chão, ele segura as vísceras todas, né? Todas. Eu estou pensando aqui em intestino, bexiga, todas as vísceras estão sustentadas. Tudo está sustentado ali em cima. Muito interessante. Né? E aí, Eu espero não ser a única pessoa de fazer essa pergunta como se fosse uma jeca. Não, todo mundo faz. Que bom, esclarecedor. E aí, esse músculo ele é responsável pela parte urinária, fecal e a parte sexual. Olha. Então, porque está tudo nessa parte aqui, nesse assoalho. Nesse assoalho. Ou seja, é super importante. Eu, particularmente, confesso
que nunca fiz nenhum exercício, nem me preocupei em olhar para essa parte, embora, graças a Deus, não tenha incontinência urinária, mas é uma questão super importante, porque se você não fortalece, ao longo dos anos, a tendência é esse músculo no corpo como um todo, ficar enfraquecido. Tô certa? Porque a gente perde colágeno, a gente tem uma perda muscular, né? Com os anos, e às vezes isso pode trazer. Aí, quando eu falo, é só com os anos que isso acontece? Não. Isso pode acontecer numa gestação, ter uma incontinência, uma pessoa que pratica uma atividade física. Essa outra pergunta que eu ia te fazer, Ju. Pessoas que têm atividade física muito pesadas, né? Vamos pensar aqui, um maratonista ou um crossfit. Essas pessoas tendem a ter mais problemas em relação a músculo da pelve ou não? Tem que ser trabalhada essa pelve desse atleta, né? Sim. Para que essa sobrecarga, esse impacto da atividade física não traga prejuízos lá na frente. Entendi. Porque tem uma sobrecarga. Tem, né? Imagino. Ali. A força que Só que a gente faz, não né? sabe, igual você falou, Ju, eu não sabia isso, e não é só você, né? A maioria das pessoas não sabem. Não se dão que conta. precisa realmente ter funcionalidade nessa musculatura. Antes a gente falava muito de força. Eu tenho que ter força na musculatura. Mas hoje a gente fala de funcionalidade. Ela está desempenhando o papel dela ali. Ela está tendo. Você consegue ter continência fecal. Você consegue segurar um pum. Você não perde flatos, às vezes, pela vagina. Porque às vezes a pessoa está lá, eu estou perdendo flatos. Eu estou andando e sinto que está soltando alguma coisa. Ou, às vezes, na relação. É normal ter flatos, às vezes, na relação? Dependendo da posição que você está. Entendi, né? Entendi. Mas não em todas as posições. Ou seja, é importante observar isso, né? Vamos dizer assim, um envelhecimento ou ao longo da vida você pode perder essa musculatura. Isso, a perda de funcionalidade que é importante. Funcionalidade. Perceber. Às vezes, eu estou fazendo uma atividade física e sinto que... eu estou fazendo um jump, exemplo, né? E aí, vou fazer aquele movimento e sinto que perdi um pouquinho. Olha, é comum acontecer isso? É comum, mas não é normal. Entendi. Eu só tenho que ter isso na minha cabeça. Porque eles falam assim, tá grávida? Tá perdendo urina? É normal perder? Não, é comum perder, mas normal não é. Não é. Você está tendo... foi ter relação, exemplo, né? A primeira vez que eu... doeu muito, me incomodou muito. Aí eu posso falar, nossa, é normal. Não. É comum, mas não é normal. Então, assim, se você sente dor, se você está perdendo alguma coisa, se você não tem o controle em algum momento por algum motivo, se você tem você perde flatos, ou perde urina, ou perde fezes mesmo, porque isso pode acontecer. Porque você está sem a fortalecimento, exatamente. Né? Ou, às vezes, porque passou por algum procedimento, tá? E isso pode acontecer. Então, se você teve isso, ou alguma coisa durante a relação, que você notou que está diferente ali, você tem que procurar um profissional especializado naquela área. Entendi. Que é o que eu falo assim... É como se fosse outras áreas. Por exemplo, um médico, ele tem as especialidades. O fisioterapeuta tem as especialidades também. Então, por exemplo, chega uma pessoa para mim, Ju, você cuida da minha coluna? Não, eu não tenho especialidade para tratar a coluna, o joelho. A minha especialidade é a pelve. Entendi. Você se especializou em pelve. E, Ju, uma coisa muito comum, né? Não sei para você, mas entre amigas ou mulheres, tem sempre um comentário de, às vezes, dor durante uma relação. Você acabou de me dizer, isso não é comum, né? A pessoa pode passar por isso, mas isso não é comum. Existe como é que eu posso dizer? Esse músculo, ele não está nesse funcionamento adequado? Isso. Tá. É isso. É normal de ter essa dor, mas não é para ser comum. Ou seja, né? Tem que... De 1 a cada 10 mulheres sentem essa dor, relatam ter dor na hora da relação. E o que acontece? 1 a cada 10 mulheres. É muita coisa, né? Quando a gente pensa. Sim. A gente não tem muitos estudos, assim, falando de quantidade, assim, mas o que a gente tem de último de estudo é isso. 1 a cada 10. E aí, essas mulheres têm uma musculatura, a gente chama de vaginismo. Tá? Quando vai ao médico, ao ginecologista, ela não consegue fazer o exame ginecológico. Ou ela relata que, tipo, olha, eu tenho muita dor na relação, me incomoda muito, às vezes eu não consigo a penetração.
E aí as pessoas falam, mas nossa, acontece isso, existe quem não consiga. É mais comum do que todo mundo pode imaginar. Eu atendo muitas mulheres. E isso atrapalha o relacionamento. Claro. Às vezes ela está conhecendo uma pessoa e ela não quer falar. Sim, imagina o Entende? desconforto de você desconforto. lidar, né? Falo, não falo? E tem várias coisas que podem estar influenciando isso, né? Sim. Então, assim, essa musculatura tensa, eu costumo falar, sabe? É assim, ó, observe você no seu dia a dia. Você é uma pessoa tensa? Os músculos, eles são interligados. Se eu sou tensa... Eu tenho mais chances de ter essa pelve tensa também. Entendi. Porque, por exemplo, eu falo, eu não sou tensa, mas quando eu vou falar com você, eu falo, eu tenho bruxismo, eu travo muito aqui o pescoço, e aí você pensa, o músculo, ele é todo interligado da cabeça até a ponta do pé por uma fáscia, que é uma pelinha que recobre. Sim. Então, se eu tenho tensão aqui, como eu não estou toda tensa? Se eu puxo minha blusa aqui, ela está curta aqui embaixo. Se eu puxo minha calça aqui, ela está curta aqui embaixo. Então, assim, quando eu falo, dando um exemplo disso, que é uma coisa que eu acho que fica mais para a gente entender, quando eu estou muito nervosa, por exemplo, se eu estou gritando, eu fico com tudo sobressaltado aqui. Então, eu estou com a pelve tensa. Entendi. Se eu canto, eu vou a um show que eu gosto, eu canto muito, eu saio de lá leve, minha pelve está solta. Então, eu falo isso no trabalho de parto, por exemplo. Então, eu falo, pega a playlist que você gosta, leva e canta, porque você vai deixar a sua pelve solta. Vocalizar é importante na hora do trabalho de parto. Gritar já vai te deixar travada. Você tem que tentar deixar. É lógico que a gente sabe que é um momento único, né? Claro, que causa toda uma... Mas tente ficar o mais relaxada possível. E essa mulher tem que aprender no todo, essa mulher que tem dor na relação, entender isso, que ela precisa de tentar, é um trabalho conjunto, sabe? Entendi. E é possível, então, eu faço exercícios, muito. Eu consigo melhorar, nesse caso, a ponto de ter uma penetração que não tenha dor. Muito. Eu não preciso conviver com essa dor, porque eu acho que a maior parte das mulheres fica convivendo com a dor. Convivendo. Sabe, um exemplo assim, quando está... encontro do trabalho, tá todo mundo conversando. E aí eu já ouvi muito falar isso. Olha, tem todo mundo conversando e falando que fez isso, fez aquilo, final de semana, e eu não fiz nada. Mas ela não fala, porque todo mundo falando que fez. A pessoa vai dizer e que não fez. E pode ser que alguém ali nem fez, mas ela fala que fez. Que é para assim, para fazer parte daquele grupo. Sim, não é nem por mal. Sim. E aí ela acha que o problema é só dela. E acaba sofrendo, porque ela fala, eu achava que era só eu que tinha isso, Juliana. Vem muita gente aqui, tem muita gente que tem isso, porque eu acho que é só eu. Então, você tem uma busca muito grande de mulheres para resolver essas questões também. Muito grande, muito grande. Eu acho muito importante, eu acho que entender que é um tratamento, que ele não é demorado. Era essa a minha pergunta. Alguém que tem essa questão, ou uma questão de incontinência, né? Que eu entendi que é mais comum nas pessoas de idade, mas pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Pode ter uma incontinência. Quanto tempo eu levo para fazer um tratamento? Ou isso é muito relativo, de pessoa para pessoa? Isso, é relativo. É de pessoa para pessoa. Tem casos, por exemplo, que eu falo, vamos fazer 10, porque eu já sei que, por exemplo, eu preciso de 10, pelo menos, para alavancar o tratamento. Em algumas, eu vou conseguir resolver com 10. Né? Parece de praxe, né? 10. Mas assim, não é. É porque tem algumas que eu consigo chegar ali e finalizar. Outras não, porque vai depender. Porque é uma via de mão dupla, sabe? Sim. Eu preciso de fazer no consultório e orientar e preciso que a pessoa siga em casa. Tenha disciplina e faça em casa para que aquilo tenha um efeito, Senão né? eu não consigo sozinha fazer. Sim. E, Ju, para uma mulher que está grávida ou está pensando em ficar grávida, quer fazer um planejamento para um parto natural, esses exercícios de fortalecimento da pelve, ela também é algo que ajuda, favorece para um parto natural? O que acontece? Elas procuram hoje, independente da via de parto. Está grávida, elas procuram. Por quê? Às vezes até o próprio médico já encaminha. Porque a gente muda a nossa biomecânica na gravidez. Então, elas têm alguns desconfortos que às vezes podem surgir. Por quê? Porque a gente tem o centro de gravidade, que é o umbigo. Esse umbigo vai para frente, porque a barriga vai crescendo. Estica, então, ela sobrecarrega muito escápula, então ela joga muito o ombro para trás, ela joga muito essa região aqui da lombar para trás. Então, ela tem que alargar, né, as pernas, assim,
para andar, para poder equilibrar. Meio patinho, às vezes, Exatamente. por conta Então, do às vezes, ela peso. sente algum desconforto. E é importante que essa pelve da mulher, que geralmente a gente tem a pelve muito congelada, né? Sim, Que eu falo, a sim. gente não tem aquela mobilidade. Não. É importante que essa pelve tenha mobilidade para que ela sinta menos desconforto, porque o bebê vai crescendo, vai pesando. A gente, às vezes, tem bastante incômodo nesse ossinho aqui, ó. Né? Às vezes a gente tem Sim. bastante nessa região Específica, em né? específicas, elas relatam bastante desconforto. Então, a gente trabalha essa mobilidade para que essa mulher não tenha tanto desconforto durante a gestação. Então, assim, a São via de 9 parto, meses. muitas vão porque querem um parto normal, natural. E é claro que essa mulher, estando preparada, entendendo que ela precisa de estar com essa musculatura mais solta, com mais funcionalidade. Por quê? Quando o bebê passa pelo canal, quando eu tenho uma musculatura tensa, então eu estou pensando numa musculatura tensa, Tá. eu não recebo sangue, Nesse músculo. não é? E oxigênio de uma forma por igual. Então, você acha que essa mulher, vamos pensar lá na gestante, quando o bebê vai passar aqui, a chance de lacerar não é maior? Muito maior. Então, a gente trabalha, a gente tem massagem perineal, que é feita a partir da 34ª semana, além dos exercícios que a gente faz antes. Então, assim, são exercícios todos que são comprovados, que pode ser feito para aquela mulher naquele período de gestação. A gente não faz nada além do que pode Inclusive ser feito recomendado pelo próprio pelo médico. próprio médico. E aí, pensando também numa musculatura tensa, a gente falando lá também de uma pessoa que tem dor na relação, porque, olha, não lubrifica tanto. Entendi. Ela tem tensão nessa musculatura. Né? Então, tem mulher que não tem tanta lubrificação, e às tem vezes muito mais tensão. Exatamente. Então, assim, tem que entender que quando eu tenho essa musculatura funcional, eu vou lubrificar Sim. melhor, eu vou sentir, tipo assim, a passagem do bebê de uma forma, né, mais, não precisa, de uma Menos forma agressiva. menos agressiva. Eu vou, quando eu domino o meu corpo, Isso é muito importante. imagina, num trabalho de parto, se eu sei o que está acontecendo ali comigo, eu fico mais segura. Eu falo assim, é como se fosse um TCC, né? Sim, sim, faz Um sentido. TCC, se eu estudo para ele, ele vai preparada. acontecer de qualquer jeito. Está Vai. marcada a data, Sim, né? Mais ou menos ali, você já sabe. sim, Se você está preparada, é mais fácil. Você pode Sim. ficar nervosa, sim. Natural. porque você está apresentando, né? E é um momento aí, comparando com o parto, é um Mas momento... você conhece Mas e tem você sabe o domínio. domínio ali. Então, ela passa mais tranquilamente por aquele período. Ou seja, é importante você, de fato, entrar em contato com o seu corpo, né? Exatamente. Que eu acho que é uma coisa que, eu não sei, particularmente, eu vou falar até por isso, a gente se distancia muitas vezes do corpo, né? Muito. De perceber respiração, Exatamente. de trabalhar mesmo musculatura, que é outra musculatura que a gente esquece que tem. Você trabalha muito Esquece. racional, cabeça Exatamente. muito muscular, braço, você dirige, você faz, você se movimenta, mas a parte de baixo você não presta tanta atenção, Exatamente. não movimenta como deveria. Eu falo, olha, a gente preocupa com o bumbum, a perna, Sim. né? A gente quer trabalhar para ficar com a barriga Abdômen. chapada, mas e a musculatura que segura todos os órgãos? Super Não é importante. importante trabalhar? Imagina. Ela não tem que ser funcional também? A função que ela tem, né? É super importante. Importantíssima. E Ju, me fala uma coisa sobre fisioterapia pélvica. Já entendi que é para todos que têm uma pelve, ou seja, criança, homem, mulher. Você tem uma procura em quais situações por homens? Mas depois de cirurgia, prostatectomia. Tá. Aí o médico já encaminha, né? Porque fica com uma incontinência urinária ali pela cirurgia em si. Entendi. E aí, às vezes, o médico manda até antes da cirurgia. Isso aí também é uma coisa que é muito importante, que a gente vê que o resultado é muito bacana quando encaminha antes. Sim. Esse homem, Já porque ele tem um faz os atendimentos, ele entende o que acontece ali com a pelve dele, ele trabalha a musculatura, e quando ele passa pela cirurgia, no pós-cirúrgico, é mais tranquilo. Entendi. Né? Ele volta mais rápido às funções. Para a mulher também, quando ela tem uma incontinência urinária, às vezes tem casos que são cirúrgicos mesmo, mas geralmente... Não tem como, muitas vezes tem uma queda. Exatamente, mas hoje em dia os médicos já têm mandado primeiro, mesmo quando ele tem praticamente certeza, tipo assim, é só cirúrgico, ele manda antes para fisioterapia. Ele fala, não, você vai reabilitar, você vai entender, para depois a gente fazer a cirurgia
E depois você volta e faz mais um pouco de fisioterapia. Mas, assim, a fisioterapia pélvica é uma coisa que a gente não tem a intenção de ficar com o paciente ali preso, entende? Entendi, A gente quer que ele tenha a funcionalidade, que ele entenda. Sim, Que ele compreenda, caminha, reconheça caminhe. seu corpo e Isso. segue a vida, né? Exatamente. Ju, a gente está falando de desenvolver uma consciência corporal. É uma consciência. Exatamente. Se eu sei que eu tenho esse músculo, como é que eu movimento esse músculo, né? Eu me recordo aqui, quando eu comecei a fazer atividade física, eu não conseguia mexer o músculo da coxa. Né? E aí eu tive um processo de joelho, foi um fisioterapeuta, ele falava assim, mexe o músculo do joelho. Eu falava, eu tô mexendo, eu não saía do lugar, né? E aí foi muito bacana, porque foi um reconhecimento do próprio corpo, é uma consciência, Exatamente. identificar onde estavam os meus músculos direito, né? E que, de fato, estavam fracos e precisavam ser fortalecidos, enfim. Mas pensando em fisioterapia pélvica, não é diferente. É uma Não. consciência que eu preciso ter É uma desse músculo. consciência. Né? Um exemplo também. Às vezes eu recebo muitas mulheres também na menopausa, que tem uma menopausa. atrofia, por exemplo, vaginal. Às vezes sente um desconforto maior para ter relação, lubrifica menos. É claro que é um trabalho em conjunto, né? O ginecologista vai fazer a parte dele, vai dosar hormônio, vai ver o que tem que fazer. O que é necessário. E a gente vai trabalhar a musculatura. E aí, quando você trabalha essa musculatura, eu explico para ela. Nós vamos melhorar essa parte de incontinência, mas como você vai perceber mais esse músculo, vai mais sangue para ele, mais oxigênio, Entendi. vai melhorar também a parte sexual. É mesmo. Entende? Olha que interessante. Porque é natural você ter, Exato. na menopausa, um estreitamento, né? Exatamente. Além dessa questão de não ter tanta lubrificação, estar mais ressecado. E a gente sabe que o ressecamento é do corpo como um todo por conta de colágeno, né? Exatamente. Você tem várias partes do corpo, mas especificamente você não tem lubrificação e ainda você tem um estreitamento mesmo, né? Tem uma atrofia ali daquela Sim. musculatura. Então, Então quando o eu trabalho... exercício me permite ter uma vida mais confortável. Mais confortável. Olha, E aí ela sente diferença, às vezes chegam relatos assim para mim, Ju, nossa, tô melhor, mas olha, eu consegui ter um orgasmo que há muito tempo eu não tinha. É mesmo? Por exemplo. Entende? Porque não... melhora essa consciência. Sim. É o entender o corpo, entende? E compreender. O corpo e compreender, fala, né? O corpo fala. Interessante. E, Ju, eu vi que você trouxe ali algumas coisas, alguns aparelhos. Você pode falar um pouquinho sobre como eles funcionam? Para apresentar para vocês. Assim. Por favor. Aqui tipo assim, o mínimo do mínimo que a gente tem no consultório. A gente tem muitos outros recursos, Sim. fora os exercícios que a gente pode fazer. Que eu imagino que sejam exercícios físicos Exatamente. mesmo, né? Eu trouxe para mostrar para vocês, esse aqui é um educador perineal. Educador perineal. O que é isso aqui? Cada paciente tem o seu, Sim. né? Então, vamos supor, é um paciente que não tem consciência nenhuma daquela musculatura dela. Do corpo. Não sabe nem fazer um movimento com Exatamente. a pele. Então, eu vou trabalhar primeiro com ela sentar numa toalha, sentir onde que está a musculatura, né? E aí explico, fazer em casa mesmo, contrair, relaxar aquela musculatura junto com a respiração, explico para ela. E casado com a respiração. E aí, mas aí, às vezes, eu falo, olha, esquece um pouco a respiração, concentra lá na musculatura, porque respirar você vai ter que respirar mesmo. Então, normal. assim, às vezes a gente, quando ela já está mais avançada, né, aí a gente consegue casar as duas coisas, mas para não bagunçar muita coisa, a gente vai primeiro na musculatura. Sente essa musculatura, concentra, fecha o olho. Aí eu falo, ó, sente como se você estivesse segurando o xixi, né? Segurando o pum. Prendeu. Aí você prendeu. E depois você solta essa musculatura. Eu faço isso em conjunto, quando eu seguro o xixi, seguro o pum. É o mesmo músculo? É o mesmo, porque ele é interligado. São 13 músculos ali. Só que eles são todos interligados, lembra da face lá? Então, quando eu contraio, eu estou contraindo os músculos. E mesmo que às vezes, por exemplo, eu falo, eu sinto, às vezes o paciente fala, eu sinto mais na região anal ali, porque aquele músculo ali, às vezes ele é mais forte, você sente mais forte. Mas se estiver fazendo ali, tem resquício de contração na musculatura da vagina, né? Entendi. Então, assim, eu entendo que esse exercício também, ele vai ajudar eventualmente para quem tem problemas intestinais, no sentido de, puxa, eu não vou tanto ao banheiro, eu tenho muita dificuldade. A gente trabalha isso também, paciente que tem constipação intestinal. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente faz com esse paciente, mas essa consciência dele, porque às vezes ele não consegue Ju, evacuar. Falando aqui, eu estou me lembrando de pessoas e situações que sofrem com isso.
E assim, óbvio, eu não sabia. Aham. E acredito que essa pessoa também não, porque... Ou seja, tem aí um exercício que vai ajudar. Ajuda. É um conjunto, como você falou. É uma boa alimentação com fibra, muita Exatamente. água, movimento com o corpo, mas também Um um específico, né, que é para um essa região. exercício específico. pra Então, essa em região. alguns casos, a gente indica usar esse educador, porque quando eu coloco ele na vagina, ó, coloquei ele lá, e eu contraio, ó, a Você anteninha vai mexer. Ah, você faz o movimento. Então, o paciente, ele olha para aquela anteninha, ele vê, por exemplo, às vezes ele está contraindo e já está cansado. A anteninha começa a balançar, tremer. Que o músculo Aí, já está exausto. fadigou. Fadigou. Interessante. Entende? Aí antes ele está fazendo, ele fala assim, ai, mas antes ela não vinha nada, ou ela não ia nada. Aí ela começa a ir mais. Ela fala, olha, eu estou evoluindo, né? Eu estou conseguindo ir mais. Então, Ou assim, é seja, importante ela ver. Essa antena, ela sinaliza Exatamente, tudo, né? O quanto a tudo. evolução, inclusive. E como ele é Interessante. para casa, para ficar ali do lado da cama, né? Sim. Na mesinha dela ali de cabeceira, é importante porque ela vai usar. Sim, sim. Né? É Eu como falo, um elástico de perna que a pessoa vai usar na academia. Esse aí é um Exatamente, exercício que ela vai fazer. Então, assim, é importante. É Sim, lógico que a ter gente isso. faz isso. Super Sempre legal. orientado por um Uhum. profissional que vai explicar. E não é só isso, né? Deixando Óbvio. claro, não é isso aqui que vai melhorar. Resolver Porque você a tem que entender vida. todo um contexto Claro, daquela claro. pessoa, né? Aí eu entendo que é uma análise pontual. Exatamente. A pessoa chega no seu consultório, você tem que entender toda, primeiro, a história Toda, dela, a história toda. o que ela tem, quais as Exatamente. recomendações médicas. É um contexto. Você É não um pode pegar um contexto. isolado. Não. Né? Aqui a gente está só mostrando o aparelho, mas é É. óbvio que a pessoa tem que passar por uma anamnese, tem que passar por Exatamente. uma análise toda na sua clínica para poder ser atendida Entender. adequadamente. Senão não tem eficácia, É. né, Ju? E os dilatadores, por exemplo, que a gente fala muito Isso. sobre dilatadores vaginais, o que acontece? Eu falo, não tem como... Esse aí, Ju, é para quem está com hipertrofia. É aqui. Eu uso, geralmente, para quem tem, por exemplo, vaginismo, que tem uma musculatura muito tensa. Tá. Aí eu posso liberar essa musculatura fazendo massagem, Sim, não é? sim. Que isso pode ser mais um recurso, tá? Tá. Mas, para essa paciente usar em casa e ali no consultório também, quando ela coloca aqui, a musculatura às vezes quer expulsar, porque ela está Sim. tensa, ela vai expulsando. E ela também vai percebendo que depois a musculatura aceita. Entendi. Ela abraça, eu falo, ela Entendi. abraça o dilatador. Entendi. E aí ela sente, às vezes, muito incômodo, daqui a pouco ela melhora, porque ela usa isso por um tempo determinado, isso aí é cada pessoa, é num tempo. Claro. E aí, quando ela estiver usando o próximo dilatador, aquela musculatura, ela já está alongada para o Sim. próximo. Até ela chegar, aí ela vai passando por um, outro, até chegar nesse último. Que aí ela consegue colocar, e ela vai sentir, às vezes, um desconforto, mas depois aquela musculatura já aceita o dilatador, porque aí ela já está ganhando funcionalidade. Entendi. Entende? Tá Porque eu falo, como que a gente vai ficando alongar fortalecida. tanto lá dentro? Como que vai alongar? Eu fazer a massagem perineal aqui é uma coisa, mas em casa ela não vai conseguir fazer. Então, Não. assim, esse aqui é um dos recursos, aí eu sempre vou citar, é um dos recursos que o fisioterapeuta pélvica tem em mão para usar. Entendi. E aí eu posso usar também isso numa paciente que passou por um tratamento de câncer. Nossa, E que ela tem interessante. esse estreitamento também do canal, às vezes. E a gente não fala muito, né? E eu acho que é importante aqui as pessoas saberem, quando você tem um processo de câncer que vai tratar, o útero tem uma agressão muito grande, né? E aí você tem uma atrofia, você tem uma série de... Então, você usa também para essas pacientes, é um dos recursos que a gente usa também para tratar, para alongar essa musculatura. Isso é pós-cirúrgico ou antecede? Geralmente, eles mandam pós, tá? Os médicos mandam pós. Mas, em alguns casos, alguns médicos já mandam antes. Entendi. E aí, já faço uma ressalva que o resultado é muito melhor quando vai antes. Ah, sim. Entende? Essa mulher tem menos desconforto para fazer, às vezes, a braque, sabe? Então, assim, porque eu já alonguei aquela musculatura, até para colocar o aparelho lá dentro e fazer o que tem que fazer, já é mais tranquilo para ela. Então, Sim, assim. tem mulheres que sofrem até com aparelho ginecológico. Muito. Essas pessoas que têm vaginismo não conseguem. Sim. Porque Então, é um assim, elas trauma, falam, é uma olha, dor. E aí, quando você fala de trauma, podem ter alguns traumas por trás disso, né? Ah, interessante. Quer dizer, a pessoa também pode carregar uma história Muita. que leva, inclusive, para toda essa tensão. Toda a e tensão. esse comportamento do Entende? próprio corpo. Tem pessoa que chega lá que ela não tem nada, assim, quando você pergunta, teve alguma coisa, teve algum tal, mas às vezes teve um estupro, às vezes teve alguma situação de violência mesmo, né? Uma violência em qualquer instância e Sim. que ela
travou. Sim. Às vezes, assistir um filme antes da hora. Porque para uma criança assistir um filme que é para adulto, essa criança vai ficar traumatizada. Para ela aquilo é violento. Com certeza. Então, assim, são várias coisas que podem chegar a essa pessoa ficar nessa tensão na musculatura. E tem pessoas que não passaram por nada. Fala, Ju, não tenho nada, não passei por nada, não lembro de nada, não ouvi ninguém tendo relação, né? Que a gente ressalva isso, eu até falo com as gestantes, gente, olha, quando for ter relação, não pode ter relação, né, no mesmo, já é frisado isso, né? No mesmo ambiente que a criança, ter cuidado com barulho, porque às vezes isso pode trazer uma tensão lá na frente, que a pessoa, quando chega, que a gente vai investigar o que ela ouviu. Quer dizer, já criou todo E criou toda E para a criança situação. é tudo um universo desconhecido, que ela tem uma interpretação, né? Exatamente. Por isso que a gente fala que é multidisciplinar. Então, assim, a psicóloga entra nessa parte. E aí, como já foi para o físico, a gente tem que entrar no físico. Então, assim, a gente conversa, né? Às vezes tem psicólogo que já entra em contato, a gente conversa sobre como que está a evolução física. Para ela entender como é que está ali, Ou seja, você recebe até recomendações que vêm por parte de psicólogos, de pessoas que estão tratando alguns tipos de abuso, de violência que sofreu e que precisam voltar à vida e precisam restabelecer um contato com o corpo, né, um fortalecimento dessa musculatura para voltar, de fato, à vida, né? Exatamente. A base da vida é aqui, essa parte toda pélvica da gente, é onde se movimenta toda a vida, né? É importantíssimo. Então, você também recebe muitos casos nesse sentido para atuar? Recebo pessoas que só têm a musculatura mais tensa que outras. Então, assim, não passaram por nada, só tem a musculatura tensa. E, graças a Deus, assim, eu vejo que as pessoas têm buscado mais como prevenção. Tem pessoas que vão lá, que não tem nada. Tipo assim, olha, eu não tenho nada, mas eu vi que fisioterapia pélvica é legal, eu quero entender. Eu quero saber se eu tô fazendo certo, se eu tenho uma função certa, né? E isso é legal, né, Ju? Porque eu fico pensando assim, óbvio que, infelizmente, algumas coisas você só descobre depois que você sofreu, né? Então, por exemplo, um joelho que desgastou a cartilagem, que você perdeu, que enfraqueceu. Por que eu não perdi peso antes? Por que eu não... É passado, né? Óbvio que um preventivo, né, como você cuida da sua alimentação, como você cuida do seu corpo, o resultado é outro, né? Você se antever algumas possíveis situações que você possa ter e já trabalhar mais um músculo no seu corpo, né? Que você não vai nem depender da academia, eventualmente, como um preventivo, é maravilhoso, né? Maravilhoso. E você tem busca de pessoas também que vão já num preventivo? Tenho. Hoje já tenho. Pessoas mais jovens, mais conscientes? De todas as idades. De todas. Lá no consultório a gente recebe todas as idades. Às vezes vai, eu vou começar a fazer, agora eu vou intensificar mais no treino, eu quero entender, eu quero fazer alguma coisa para eu não ter, né? Não, igual a gente fala, ter uma lesão, para não ter nenhum escape, nada. Ou às vezes, por exemplo, uma coisa também, voltando lá para gestante, porque eu tenho um público grande de gestante. Eu imagino. E assim, eu amo trabalhar com gestante, assim, é uma coisa que aquece meu coração também. E aí elas, por exemplo, falam, olha, eu vim... E uma coisa que não acontecia antes, por exemplo, cesárea, eu vou ter cesárea, né? Já está certo definido, que eu quero agendado, cesárea. Inclusive. E aí, mas elas vão para entender. Porque essa mulher que tem a cesárea agendada, ela é gestante, né? O corpo dela também modificou, ela precisa de uma pelve funcional também para não ter... Está carregando todo aquele peso. A sobrecarga, não é? E aí, é legal porque ela entende também, porque eu falo, olha, você está com parto marcado, e se você entra em trabalho de parto também antes, você está com seu corpo preparado, porque a gente não sabe, né? Pode ser que entre antes. Muito importante, daquela data. Né? Então, assim, são coisas que acho que é uma evolução, né? Quando a gente vê isso, procurar. E é muito bom a gente poder falar desses assuntos e levar para as pessoas mais informação. E aqui, a partir dessa conversa, uma ampliação de consciência para que a pessoa cuide do seu próprio corpo, né? Com certeza. E, Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas que precisam te achar. Eu vi esse canal aqui do YouTube, achei interessante, preciso falar com a Ju. Eu preciso já me preparar a minha musculatura, eu preciso ver como é que eu tô. Como é que eu acho a Juliana Reimão? Me conta. Eu tenho o Instagram, né? Que é @JulianaReimãoFísio. E aí lá já tem todos os meus contatos, aí pode entrar em contato, se quiser mandar mensagem no Instagram, no WhatsApp do consultório, eu atendo sozinha. Tá tudo pela página do Instagram. Eu atendo sozinha, então eu só falo assim, se mandar às vezes alguma mensagem no WhatsApp, eu não responder na hora porque eu estou atendendo, mas eu faço questão de responder um por um,
Porque eu acho que é legal ter esse contato, Claro, assim, claro, esse primeiro a pessoa contato. precisa, e tal. né? LinkedIn ou só Instagram? Só o Instagram. Só o Instagram, mas é onde eu te acho. Juliana Rimão, Físio. Físio. Underline, o traço? Não. Físio, direto. Físio, direto. É aí onde as pessoas te acham. Isso. Legal. Ju, muito obrigada por esse Eu que bate-papo. agradeço. Obrigado por trazer informação e compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. É um assunto Obrigada. rico e que eu acho que as mulheres, não só mulheres, né? Todo mundo que tem uma pelve precisa saber sobre isso, né? Obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Um prazer te Obrigada, receber aqui. eu que agradeço, viu? Obrigada. E esse podcast está patrocinado pela Sinergia. Sinergia, ela tem as soluções para o seu negócio. Tudo que você imaginar, Sinergia vai te atender. E o que a Sinergia tem a ver com esse podcast? Tudo. Nós temos uma sinergia em comum. Nós acreditamos que consciência transforma. Obrigada, Sinergia. Curte aqui, compartilhe esse conteúdo com pessoas que precisam dessa informação. E você já viu, qualquer faixa etária, todo mundo que tem pelve. Vamos cuidar, tá bom? Até a próxima.